Olá, nono ano, como vão vocês? Saudade de vocês. Tudo bem aí? Nono ano matutino, nono ano vespertino. Isso aqui é uma aula espelho para que vocês possam consultar, caso vocês não consigam acompanhar toda a aula online, né? A parte da aula é o que eu falo na aula online, e exceto não tem os diálogos com os alunos, tá? Nós estamos aí falando sobre arte e consumismo, e agora nós vamos falar sobre as músicas que trazem esse conteúdo na sua poética, tá bom? O livro aí que eu vou compartilhar com vocês, a página do livro, página 68, tá? Então eu vou abrir a tela do livro aqui, para que a gente possa ler e comentar, ok? Acompanhem aí, por favor. Ok. Então temos aí a página do livro, certo? E o texto diz o seguinte: consumir ou ser consumido. Várias linguagens da arte contestam o modo de vida baseado no consumismo. Na dança, no teatro, no cinema, o assunto já foi abordado diversas vezes de forma provocativa e de forma também a conscientizar vocês, alunos, sobre essas questões. Na música nacional, algumas bandas que refletiram sobre isso no passado, não muito distante, né? Foram os Titãs, que vocês conhecem, né? Os Mutantes, que é um grupo mais antigo, do qual a Rita Lee era a vocalista principal. O Barão Vermelho, Cazuza, e hoje o Barão Vermelho tem outro vocalista, enfim. Esses grupos, entre outros, né, trouxeram em algumas músicas essas questões aí do consumismo, tá? E outras questões sociais do seu tempo, para que as pessoas pudessem, a partir da música, da audição, ir formando uma consciência mais crítica, né, a respeito do nosso entorno, a respeito das coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, temos aí como exemplo no livro alguns artistas como o Rap Criolo e o Tom Zé, né? Vocês podem pesquisar músicas dele para buscar esses conteúdos, né? Que critiquem o consumismo, que critiquem alguma questão social, questões de preconceitos, enfim. Abaixo, observe o trecho da letra Ouro de Tolo, de Raul Seixas. Raul Seixas, um cantor que tinha músicas extremamente provocativas, muito bom. As músicas foram muito apreciadas pelos jovens, né? Na década de 60, de 70, enfim. Essa música foi composta em plena ditadura militar. Nessa época, o crescimento financeiro era apenas aparente, chamado o milagre econômico. Esse milagre econômico que ocorreu na época da ditadura, né, ele só foi conquistado em virtude de cortes, né, dos direitos trabalhistas. Então, realmente existiu o milagre econômico, a economia cresceu bastante. Porém, muitas classes sociais foram extremamente prejudicadas, né? E trabalhistas também. Nesta época, o consumo cresceu no país, mas com ele cresceram também os problemas sociais, como a desigualdade econômica. Esses temas estão expressos nessa música de Raul Seixas. Aqui é só um trechinho da música, mas vocês podem ouvir no celular, pesquisar mais a música, conhecer toda a música na íntegra. Diz assim: sou um dito cidadão respeitável e ganho 4 mil reais por mês. 4 mil cruzeiros por mês. Se fosse hoje, seriam reais. A situação não é muito diferente, não. Eu devia agradecer ao Senhor por ter sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso
por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Então ele afirma aí nos trechos, né, que apesar dele ter conseguido algumas vitórias, foi à custa de sacrifícios, né, e também é uma ilusão, ok? Então, na página 69, na página seguinte, nós vamos ver aí uma explicação, né, sobre alguns pedaços da música. A gente diz assim: na obra, Raul enumera vários itens de consumo desejáveis, assim como o carro e o bom emprego. Mas ainda assim, ele está infeliz. Versos que abordam a pobreza se alternam com aqueles que tratam da abundância econômica. Ao fazer isso, o artista cria um contraste e força o público a refletir sobre a desigualdade. Ao público, mas principalmente aos jovens, né? Aos jovens. E aí, no verso seguinte, diz assim: versos de insatisfação são abundantes em toda a canção. Podem ser interpretados tanto como uma crítica ao chamado milagre econômico, que vinha às custas de muitas mazelas sociais, de muitas dificuldades, né? Quanto como uma crítica à superficialidade do consumismo. Então, tem aí uma crítica com duas faces, né? Ao mesmo tempo atacando o milagre econômico, o governo, a sua política, né, econômica, mas também criticando aquele consumista desenfreado, né, que consome desenfreadamente. Os carrinhos eram enormes, eram cheios, se enchia os carrinhos assim, e muitas coisas se perdiam até desse consumo exagerado, né? E as coisas vencem em prazo e a gente depois acaba jogando fora. Muito bem. Então, na página seguinte, vai falar sobre uma proposta artística dos anos 90 para cá, uma proposta artística bem recente, que vai atacar diretamente esse tema, tá? Vai atacar diretamente a questão do consumismo. Vamos lá. Contra as ameaças do consumismo, intervenção artística já. Isso aí já é uma frase que traz uma força de protesto muito grande, né? Chama Culture Jamming. É um termo que foi criado para definir movimentos anti-globalização e anti-consumismo. Porque a globalização, gente, não só nos dá informação do mundo inteiro, mas também ela invade as nossas casas com coisas que a gente não quer nem ver, nem saber, e a gente é obrigado a ver e saber porque liga a televisão e fica lá assistindo, né? A gente vê os jornais de hoje, não é diferente. E isso acontece a partir da década de 90. Artistas da Culture Jamming, os chamados jammers, se apropriam de símbolos de consumo, usam esses símbolos de consumo, realizando intervenções em outdoor, cartazes, logomarcas, muros e outros tipos de anúncio. Então, eles vão interferir diretamente nas propagandas, né, quando podem, né? Assim, alterando o sentido de veiculação da propaganda de grandes marcas. Promovem críticas à publicidade e à cultura mediatizada nos espaços públicos. Espaços públicos, ruas, né? Avenidas, praças. Então, nós vemos hoje nas cidades aí uma série de publicidades, né? E esses artistas, então, eles vão interferir e criticar, tá, essas empresas que fazem publicidades que levam ao consumismo desenfreado e também a cultura, né, das mídias, né, jornais, revistas, principalmente os públicos, né. A culture jamming é uma arte de protesto, tá? Então, nós estamos vendo aí nesse capítulo várias artes de protesto, a arte como uma ferramenta para protestar, para criticar, para conscientizar. É muito importante no nono ano que vocês prestem atenção nisso e tenham esse olhar para a arte contemporânea,
tá? A arte contemporânea é que está sempre trazendo essas questões, ok? Se a gente pensar no Renascimento, se a gente pensar em outros movimentos artísticos, isso não é muito presente, né? Isso é presente da década de 60 para cá, de forma mais intensa, ok? Suas ações podem ser produzidas por meio de fichações sobre uma publicidade já existente ou com a impressão de peças de propaganda que fazem críticas a marcas, como, por exemplo, a que tem aí abaixo, tá? De forma irônica, a Culture Jamming critica a dominação da cultura pelas grandes empresas por meio da mídia e protesta contra o fato de que os espaços urbanos estão tomados pela cultura de incentivo ao consumo. Isso é verdade. Há uns 10 anos atrás, ou mais ou menos por aí, houveram tentativas de criar leis que diminuíssem a poluição visual nas grandes cidades, principalmente São Paulo, Rio, enfim, grandes centros. O excesso de outdoor, o excesso de informação, o excesso de propaganda. Mas essa lei não conseguiu ser validada, exatamente porque a força das indústrias na propaganda para vender os seus produtos foi muito maior do que o grupo de pessoas intencionadas em melhorar a qualidade de vida no que se refere à poluição visual, tá? Provocada por esses sucessivos outdoor, divulgações de propaganda e fachadas de lojas e tudo mais. É uma poluição visual. Mas eles não conseguiram que essa lei fosse aprovada, porque a força das indústrias é muito grande no que se refere à comercialização, à divulgação dos seus produtos, né? Então, vamos ver. Na imagem abaixo, o artista se apropriou do design comum nas embalagens de sabão em pó para fazer o seu trabalho. Olha que bacana isso. O título, Brain Wash, pode ser traduzido como lavagem cerebral. Vocês já ouviram falar em lavagem cerebral em textos de português, em estudos que vocês já fizeram com a professora de empreendedorismo, enfim. Então, a lavagem cerebral é aquela coisa que você fica, a propaganda fica na sua cabeça, né, aparecendo várias vezes na televisão, nos jornais, nas ruas, e aquilo vai fazendo você acabar consumindo algo que você não precisa, ou que não é saudável, ou que você não quer, mas você vai pelo impulso, né? Porque fica tão impregnado, né? Então, vamos ver. Assim, ao fazer menção a um produto de limpeza, a obra nos faz refletir sobre as manipulações que sofremos por meio da publicidade e da verdadeira utilidade dos produtos que consumimos. Então, é isso aí, tá? Lavagem cerebral. Então, aí tem um exemplo, né, aqui, de uma intervenção, né, num produto divulgado aí nos supermercados, nos outdoors, nos jornais, revistas, televisão, ok? Criticando, então, esse consumismo desenfreado, ok? Criticando a propaganda, criticando o excesso de divulgação desse produto, tá? Então, é bem interessante, tem várias outras propostas assim. Nós vimos lá a crítica ao supermercado da rede do Reino Unido, na página anterior, né? Daquele artista que fez com stencil, né? Grafitou lá na parede e colocou, enfim, como uma bandeira, né? A propaganda, essa colinha do supermercado. Nós vimos isso lá na página 62. Então, é isso aí, minha gente. Então, nós estamos vendo que os artistas estão atentos também a essas questões, porque elas geram uma discriminação, uma insatisfação social, enfim, uma poluição nas ruas, uma poluição também de desperdício de coisas, enfim. É isso aí.
Essa página nós vamos ver na próxima aula. E agora eu vou interromper esse compartilhamento para a gente estar comentando sobre isso. Eu coloquei na aula, e eu vou colocar aqui para vocês também, um vídeo de uma cantora. A música é muito bonita e é muito interessante que ela, como mulher, nós como mulheres, temos a vaidade, né? De nos maquiar, de nos preparar, de arrumar o cabelo, unha e tudo mais. E ela fez uma música, chama Try, criticando, né, o excesso de transformação visual que algumas mulheres fazem consigo mesma. É interessante porque nós temos uma beleza natural, né? E muitas vezes nós nos maquiamos, nos penteamos, alisamos o cabelo, enrolamos o cabelo, enfim, pintamos, né? E às vezes isso como é que eu vou dizer? Desnecessário, né? Enfim, então eu vou baixar aqui para poder compartilhar essa tela. Aguardem só um minutinho que eu vou buscar lá na internet. Só mais um momento. A artista se chama Colby. Vou abrir aqui.